Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma videoaula. Isso mesmo, hoje nós teremos duas videoaulas de matemática e videoaula de geografia. Isso mesmo. Vocês já separaram aí o local de estudo de vocês, a garrafinha com água, o módulo 3. Isso mesmo, nós temos que separar todos os dias o nosso local de estudo, preparar como que a gente vai responder essas atividades, também ouvir a videoaula que a tia Fabiana manda aqui no nosso Classroom. E agora, né, já que você já fez tudo isso, já separou sua garrafinha com água, seu módulo 3 e o seu local de estudos, você vai abrir aí o seu livro na página 140 e 282, desculpa, na página 282, que é a nossa primeira aula, que é a aula de geografia. 282, nós vamos aqui revisar, vamos aqui recapitular o que nós estudamos durante esse capítulo. Vocês lembram, um dos primeiros assuntos que nós falamos sobre a importância dos meios de transporte e dos meios de comunicação, né? Como foi que eles evoluíram ao longo do tempo, né? A gente falou sobre a questão dos meios de transportes, que eles são importantes, facilita as pessoas irem de um lado para o outro, né? Para o trabalho, escola, né? E aí, todos esses meios de transporte são importantes, certo? Antigamente, só existia, né, mais os meios de transportes que eram mais comuns, é o bonde, né? Também as charretes e carroças. Com o passar do tempo, esses meios de transportes foram evoluindo, foram modificando, né? E aí agora a gente tem o quê? Nós temos a moto, temos o carro, temos os metrôs, os trens, temos muitas diversidades, né? Temos o avião, temos os navios. Lembra que a tia falou sobre aqueles meios de transporte naqueles locais que ninguém pode pegar ônibus, carro ou moto, porque só existe local onde tem rios. Lembra que até a tia falou sobre as crianças que pegavam, ao invés de ônibus escolar, o barco escolar para ir até a escola? Isso mesmo. Então, os meios de comunicação, os meios de transporte, eles podem ser classificados em dois, em coletivos e individuais. Como é que a gente pode classificar o uso individual? É aquele que pode usar uma ou até duas pessoas. E os meios coletivos são aqueles que são muitas pessoas. Vamos relembrar um pouquinho. O coletivo, a gente pode dizer que o ônibus é um transporte coletivo, o trem, o metrô, certo? Todos eles são exemplos de meios de transportes coletivos. Vamos lembrar os meios de transportes individuais: o carro, a moto, a bicicleta. Então, esses são meios de transportes que, no máximo, no caso, cabe até 5 pessoas o carro e a moto 2 pessoas. Mas a gente fala individual porque não levam uma grande quantidade, como o ônibus, o metrô ou o trem. E nós temos os meios de transportes que são classificados em três: terrestres, aquáticos, aéreos, né? E a gente vai relembrar um pouquinho. Os terrestres são aqueles que andam na terra, já está dizendo, terrestre. E os aquáticos, aqueles que estão na água, como, por exemplo, o navio, as lanchas, né? Todos os barcos, todos esses são exemplos de meios de transportes aquáticos. Isso mesmo, nós temos até aqui uma opção aqui para vocês verem. E os terrestres? Nós temos a bicicleta, a moto, o carro. E o aéreo, nós temos os aviões, helicópteros, aqueles que sobrevoam o nosso céu. Esses meios de transporte são importantes para que você possa ir de um lado para o outro, né? Existem locais distantes que nós não podemos ir a pé, né? Não podemos ir a pé. E o que que a gente faz? A gente pega um desses meios de transportes. Quando nós temos um meio de transporte particular ou individual, utilizamos ele.
Mas quando a gente não tem, a gente tem que usar um meio de transporte coletivo. Ok, pessoal? E aí, logo depois, nós falamos um pouquinho sobre os meios de comunicação. Nós falamos sobre o celular, sobre o rádio, né? Que antigamente os meios de comunicação também evoluíram, né? Por exemplo, os rádios, né? Como que eram os telefones daquela época? Lembra que a tia mostrou a figura para vocês de um telefone super antigo que hoje é completamente diferente dos telefones atualmente. Os meios de comunicações evoluíram ao longo do tempo e estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Eles facilitam a comunicação entre as pessoas e dão acesso a informações de diferentes partes do mundo em tempo real. Como, por exemplo, a internet hoje é um dos meios de comunicações mais rápido do mundo, porque ela é praticamente instantânea nas suas informações. Nós precisamos ficar atentos à grande quantidade de informações que nós acessamos e sempre conversar com os nossos pais ou responsáveis sobre o que fazemos no mundo virtual, certo? Os meios de comunicação, eles podem ser em massa ou individual. Lembra que eu falei que o celular é um meio de comunicação individual, porque eu falo com outra pessoa do outro lado da linha. Mas quando eu quero passar uma mensagem para muitas pessoas ao mesmo tempo, eu posso utilizar ou o rádio ou a TV, ou, como já falei aqui, a internet para falar essas informações em uma grande quantidade. Certo, pessoal? Logo depois que a gente já tiver feito essa nossa revisão, certo? Eu tenho aqui, certo, ampliando saberes. Você vai aprender a importância dos meios de comunicação na vida das pessoas. Então, aqui nós temos alguns links, né, e também alguns livros que você pode também estar vendo como que é, né, esse projeto. Nós temos o projeto Pé na Faixa, né, que é onde ensina no site do Departamento de Trânsito do Paraná, você encontra dicas, encontra campanhas e materiais educativos a respeito, né, da educação no trânsito. Se você quiser acessar, você pede a ajuda do papai e da mamãe. E está aqui o link, né, está aqui o endereço da página lá do Departamento de Trânsito do Paraná para você encontrar dicas, jogo educativo sobre educação no trânsito, ok? E aqui também nós temos também outro, outro site da internet que fala sobre Museu Virtual do Transporte Urbano. Lá você vai encontrar como foi a evolução do transporte urbano desde a invenção da roda. E esses locais aqui você pode acessar virtualmente, ou seja, pela internet, desde que o papai e a mamãe estejam acompanhando você, né, junto lá do lado, para a gente poder colocar o endereço desse site, ok? A partir de então, os meios de transporte não pararam de se modernizar. E lá nesse site do Museu Virtual do Transporte Urbano, você vai ter a oportunidade de ver a evolução de todos esses meios de transporte. Temos também aqui um site de todo cuidado é pouco. Muita gente utiliza a internet de um jeito errado. Por isso, nós devemos estar atentos para manter a nossa segurança ao usá-la. No site Shield Hood Brasil, você encontra muitas dicas para navegar na internet sem correr risco. Mesmo que você já saiba navegar na internet, é importante que os seus pais saibam o que você está vendo na internet. Então, sempre que você for acessar algum site, você pede para a mamãe ou papai estar do seu lado, porque assim você vai estar se resguardando, né, para que nada de ruim aconteça com você, ok? E agora, na página 284, nós temos aqui um roteiro de uma entrevista. O que você vai fazer? Você vai entrevistar um adulto que mora com você, que seja motorista. Isso mesmo, que ele possa, que é que ele dirige. Você vai investigar a opinião dele sobre o trânsito nas ruas que ele percorre. Você vai seguir esse roteiro que está aqui na página 284 e assim você vai ter um norte de como você vai fazer essa entrevista. Você vai colocar aqui na letra A a data da entrevista, você vai colocar o nome e a idade de quem você está entrevistando, né? E você vê aqui algumas perguntas que você vai fazer para essa pessoa.
Você percorre ruas com trânsito muito intenso? D. Nessas ruas, os pedestres atravessam nos locais adequados? Nas ruas que percorre a sinalização de trânsito, essa sinalização é suficiente para organizar o trânsito? Na letra F, o que você acha que poderia melhorar no trânsito das ruas que você percorre? Logo que você fizer essa atividade, você vai mandar a foto para mim para que eu possa corrigir, certo? Essa atividade é de extrema importância, porque, como nós estamos falando sobre os meios de comunicação e também um pouco da educação no trânsito, essa pessoa precisa ter a consciência de que ela precisa ser educado também no trânsito, certo, gente? Então, não esquece de mandar a foto para que eu possa fazer a correção dessa atividade. Eu fico aguardando você me enviar, ok? E agora você vai abrir o seu livro, logo depois que você terminar de efetuar aí essa atividade de geografia, você vai abrir o seu livro, módulo 3, na página 142. Isso mesmo. Há 2 aulas atrás, nós iniciamos o assunto divisão. Nós já dividimos por 2, nós já dividimos por 3, e agora nós iremos iniciar a divisão por 4. Nós iremos observar aqui uma imagem bem interessante. Nós vemos aqui uma cozinha e um balcão com algumas esfirras. Raimundo fez esfirras e vai armazená-las em quantidades iguais, distribuídas em 4 embalagens. Nós temos quantas embalagens? 4. E aqui nós temos algumas esfirras, né? Vamos contar quantas esfirras nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 esfirras. Então, como que eu vou fazer a continha para que eu possa saber quantas esfirras caberão nas 4 embalagens, certo? Na primeira questão, você vai, de acordo com a cena, quantas esfirras Raimundo fez. Você vai contar a quantidade de esfirras aqui existentes na assadeira e vai colocar aqui na primeira questão. Segunda questão, quantas embalagens ele vai utilizar? Quantas embalagens nós temos aqui? 4. Então, você vai marcar a opção que você está vendo aqui, que está na segunda questão. É 3, é 4 ou é 8 embalagens? Aí você vai marcar com X a quantidade de embalagem existente em cima da mesa. Terceira, para determinar a quantidade de esfirras que Raimundo vai colocar em cada embalagem, efetuamos uma divisão, certo? Como é que você vai fazer? Você vai contar o total de esfirras e vai dividir pela quantidade de embalagens. Quantas esfirras nós temos? 24. E a quantidade de embalagens? 4. Você vai dividir 24 por 4. Muito bem. Portanto, Raimundo vai colocar, quando você fizer a divisão aqui, você vai colocar a quantidade de esfirras que ele vai ter que colocar em cada embalagem. Na primeira questão, aqui na página 143, nós vamos fazer a seguinte questão. Observe os enfeites que Filomena fez e complete o que se pede. Nós temos 4 vasos, como vocês podem observar aqui. 1, 2, 3, 4. Em cada vaso existe quantas flores? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Em cada vaso existe 5 flores, certo? Está perguntando aqui abaixo, Filomena utilizou, aí você vai contar a quantidade de flores existentes e vai responder aqui nesse espaço. E quantos vasos ela utilizou? Você vai responder aqui. Em cada vaso foram colocadas quantas flores? Em cada vaso,
cada um deles, não é em todos os vasos, é somente em um vaso. Logo depois, você vai dividir, certo? A quantidade de flores, né? O total de flores e o total de vasos. Eu vou contar todas as flores, vou colocar aqui e vou colocar a quantidade de vasos aqui. E vou colocar quantas flores coube em cada vaso, né? Segunda questão. Faça desenhos para dividir e complete os cálculos. Você vai escolher um desenho que mais você gosta e você vai colocar 4 dividido por 4. Quanto será que eu tenho que dar para uma pessoa que tem 4 coisas e ela quer dividir para 4 pessoas? 8 dividido por 4, 12 dividido por 4 e 24 dividido por 4. Na página 144, você vai contornar as cartolas abaixo, formando grupos com 4 cartolas cada. Depois, complete os itens. Letra A. Quantas cartolas há ao todo? Primeiramente, você vai contornar de 4 em 4. Depois, você vai contar o total de cartolas. Você vai fazer grupos de 4 em 4, né? Aqui, ó. Depois, você vai contar tudo e vai colocar o resultado aqui. Quantos grupos foram formados? Você vai colocar o número de grupos dividido, né, pelo total de cartolas e vai dar o resultado. Portanto, foram formados X grupos com X cartolas. Você vai fazer a divisão e vai colocar o resultado, ok? Você vai, na quarta questão, efetuar as divisões a seguir no caderno e vai completar a cruzadinha com os resultados escritos por extenso. Nós iniciaremos primeiro com 12 dividido por 3. Será que é 12 dividido por 3? Aí você vai fazer a continha no seu caderno, certo? Você vai separar uma folhinha do seu caderno, lá na matéria de matemática, e você vai fazer 12 dividido por 3. Quanto que é? Aí você vai colocar aqui nas bolinhas a escrita dele por extenso, certo? 2 dividido por 2, quanto será? 2 dividido por 2, vamos dizer aqui, é 1. Então, aqui você vai escrever a palavra 1, que é o numeral por extenso, certo? 15 dividido por 3, 16 dividido por 2, 8 dividido por 4, 36 dividido por 4, 6 dividido por 2, 28 dividido por 4 e 18 dividido por 3. E aí, logo que você efetuar todas as divisões no seu caderno, você vai colocar o nome do resultado em extenso, ok, pessoal? Logo depois que você efetuar todas essas divisões, você terminando a atividade, você envia essa foto da atividade para que eu possa corrigir. Ok, pessoal? Então, até amanhã, na nossa próxima videoaula, e eu aguardo vocês aqui comigo. Até mais, pessoal. Boa tarde.